Sejam bem-vindos, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e como você já viu aí na thumb, já viu no título, hoje é dia de papo de terça, né? A vinheta já passou aí. E é dia da gente falar sobre campeonato carioca, sobre campeonato estadual, um monte de gente aí criticando. Ah, deveria poupar o time, não deveria jogar estadual e etc. Eu entrei nessa também, já fiz alguns vídeos que enquanto eu estiver aqui passando o vídeo, vão aparecer aqui no card, falando sobre poupar ou não poupar no carioca, largar o estadual. Até o Abad chegou a dar uma entrevista disso, depois voltou atrás. Tem muita coisa envolvida, mas aqui hoje eu vou falar especificamente de bola e campo. Vale a pena, ainda vale a pena jogar estadual? A gente tem dois exemplos esse ano de clubes que jogam a Série A e que não estão ligando tanto pro estadual, pelo menos prometeram não ligar tanto pro estadual. Será que o desempenho valeu a pena, o desempenho deles? Enfim, a gente vai ver isso aqui hoje no vídeo. Antes de mais nada, padrinho do Raiz Tricolor. Tô vendo aqui... só falta você mesmo, cara. Tá todo mundo lá no grupo do Raiz Tricolor, lá no grupo do Padrim, e só falta você entrar. Você que não acessou aqui embaixo ainda o link, na primeiro link aqui da descrição você clica, faz um apoio lá de R$10 ou mais mensais e você entra no grupo de WhatsApp do Raiz Tricolor. Só pra você ter ideia do que a galera tá conversando lá nesse momento... A galera tá falando, ó, infelizmente, né, por sinal eu tô sabendo disso aqui agora, né, Eurico Miranda acabou de falecer enquanto eu estava gravando isso daqui, ó, vocês verem aí, ó, tá aqui uma foto do Fox Sports, enfim, força aí pra família do Eurico Miranda, um nome representativo demais no futebol brasileiro, né, não é... um nome assim que os tricolores gostem muito, mas enfim, né, nesse momento, gostando ou não gostando, fica a força aí pra família. Bem, como eu falei, a gente chegou agora a 10 partidas já do Campeonato Estadual, né? Já jogamos 10 jogos, considerando 5 da Taça Guanabara, mais semifinal e final e mais as 3 da Taça Rio, a gente chegou a 10 jogos de estadual. E aí eu comecei a me perguntar, falei, caramba, depois da lesão de Digão, né? Na verdade não se lesionou, mas estava jogando com injeção no tornozelo pra poder parar de sentir dor, eu pensei, caraca, vale a pena esse esforço todo? Vale a pena jogar estadual? Vale a pena isso tudo pra ganhar um campeonato que, convenhamos, né? O Fluminense vai ganhar o estadual ali no final de abril e em junho ninguém tá nem lembrando mais disso. E aí, ouvindo o podcast 45 Minutos, que eu já recomendei aqui, ouço bastante, né? Eles falam de futebol nordestino, eles estavam falando sobre o Bahia, né? É outro time que também prometeu poupar no estadual inteiro. A gente já tem aqui no Brasil como exemplo o Atlético Paranaense, né? Que já faz isso há mais de 2 anos. Agora o Bahia também tinha prometido poupar o time, não jogar com seu time principal no campeonato estadual. Mas como está o rendimento desses dois times? É isso que a gente vai ver aqui hoje. O caso mais famoso é o caso do Atlético Paranaense. Já faz isso aí, como eu falei, há alguns anos e, assim, tem o lado bom, né, que a gente sempre frisou aqui. No ano passado ficou muito claro o que é o vigor físico que ele chega no final do ano. O Atlético Paranaense, vale lembrar, né, ele não bota titular hora nenhuma ali no Campeonato Paranaense, né. A tática deles era realmente, ó, joga com o Sub-20, depois com o Sub-23, o campeonato inteiro eles chegaram até ser campeão dessa forma. E o time principal vai jogando Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e as outras competições, e aí por isso no final do ano tendem a chegar com um vigor físico muito maior. Porém, em 2019 uma coisa saltou muito aos olhos dos torcedores do Atlético, da mídia esportiva: a falta de entrosamento. Porque o que aconteceu dessa vez? O Atlético estava jogando a Libertadores, não jogou Copa do Brasil nem Sul-Americana, e também já entrou na fase de grupos da Libertadores, ou seja, o primeiro jogo à vera do Atlético Mineiro com o time principal foi aí na última semana aí, no iniciozinho de março, né? Na semana pós-carnaval. Ou seja, ficou 2 meses com o time principal só treinando e o time sub-23 jogando o campeonato estadual. E aí, eu não assisti o jogo, né, entre Deportes Tolima e Atlético Paranaense, a vitória dos colombianos por 1-0 em casa, mas o que todos os sites noticiaram ficou muito claro a falta de entrosamento da equipe paranaense. Em relação à campanha no estadual, o Atlético Paranaense já mostrou que, para isso, estão ligando muito pouco, porque já teve até um ano que eles caíram pro quadrangular do rebaixamento, e aí jogaram um pouquinho mais a vera, obviamente, para não ser rebaixado, né? Mas, assim, para desempenho no estadual estão um pouco se ligando, até no primeiro turno, né, do Paranaense, passavam 2, e o Atlético foi o penúltimo do grupo dele, mas ficou até 1 ponto atrás só do time que avançou. Então, não foi uma campanha ruim, assim, não. Ficou a 1 ponto de avançar de fase. Mas esse fato de ter perdido a estreia jogando tão mal entrosado o time, pesou contra essa decisão de poupar geral, né? Porque, afinal de contas, você fica poupando pra jogar com
competição principal, e quando chega a principal você tem outro problema, que é a falta de entrosamento. Então, eu acho que esse 8-80 do Atlético Paranaense aí, né, ele ir muito pro 8 ali, também fez mal ao clube. E aí, só pra vocês entenderem, né, pro retorno eles inscreveram 4 jogadores do chamado elenco principal, né, inscreveram pra poder jogar, provavelmente jogadores que precisam ganhar ritmo maior, etc. E aí, na estreia do retorno, eles enfiaram 8-2 no Toledo, foi um resultado aí que rodou o Brasil, e o Toledo é o atual vice-campeão do primeiro turno, né, eles perderam o primeiro turno pro Coritiba, na estreia do retorno tomam 8 do Atlético Paranaense. Mas sobre o Atlético mesmo, a gente precisa ver ainda o segundo jogo, né, contra o Jorge Wilstermann, ver se vai manter essa falta de entrosamento, porque convenhamos também, 1 ou 2 jogos não dão entrosamento ao time. O jogo é na Arena da Baixada nessa semana que eu tô publicando o vídeo, né, na quinta-feira, se eu não me engano, então vale ficar de olho. Mas uma coisa pelo menos é fato, desentrosamento vai complicar. Você pode até falar, mas o Atlético ganhou do Jorge Wilstermann, jogou 4-0, etc. Mas se o time já tá entrosado, provavelmente ia ter um desempenho melhor contra o Tolima. Não digo nem ganhar não, porque ganhar ou perder é do jogo, mas um desempenho melhor teria. Outro caso de um time que eu já citei aqui, né, é o do Bahia. Só que o Bahia, ele prometeu dar de ombros, né? O presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, tanto o presidente anterior também, já tinham falado que o Campeonato Baiano vai botar sub-23 e não vai jogar a Vera não. Não cumpriram isso 100%. E isso, pra mim, é o principal fator. O Bahia tem um calendário, assim, bizarramente cheio, um negócio de maluco. Se o Fluminense jogou muito até agora na temporada, né? A temporada do Fluminense começou lá cedo, acho que no dia 17, 18 de janeiro, vem jogando direto e joga meio de carnaval, e joga sexta, joga terça, e o Fluminense tem 13 jogos na temporada. Meu amigo, o Bahia tem 19. É muito jogo. O Bahia já chegou a jogar quarta e quinta, 2 dias seguidos. É um negócio de maluco. Então, pra eles, fazia sentido realmente poupar alguns jogadores. O problema foi que prometeram dar de ombros pro estadual, jogando com sub-23. E aí, se você promete, faz igual o Atlético Paranaense. Cumpre. Porque se você cumprir e vai até as últimas consequências, não, a gente tá com sub-23 que a gente pouco se importa. A gente não quer ser rebaixado, mas a gente tá com pouco se importa, porque a Bahia é pouco aqui o estado da Bahia é pouco pro Bahia. O baiano é muito baixo pro nosso nível. Então, enfim, cumpre. Mas o problema o Bahia não cumpriu e foi jogar, ali jogou alguns jogos com o sub-23, alguns jogos com o time reserva, alguns jogos com o time principal, e ficou nessa, e agora tá numa situação dentro do campeonato estadual, onde falta uma rodada, lá é um turno único, né, pra ir pra semifinais, 4 times avançam, o Bahia é o 5º, e não depende somente dele pra se classificar. Os 4 primeiros não jogam entre si, não tem confronto direto, né, então se os 4 primeiros tiverem seus resultados, mesmo que o Bahia ganhe, faça ganho de 17-0 do Jequié na última rodada, ele não se classificará no estadual. E aí, pra mim, por terem usado alguns titulares algumas vezes, fica aquele... E o pior é que os tropeços não foram com o time reserva, né? Não foi nem com o time sub-23, não. Foi com o time reserva que eles tropeçaram e perderam alguns jogos bobos. Mas convenhamos também, né? Isso pro Bahia não seria um problemão, assim, se o Bahia tivesse bem em todas as outras competições que ele joga, né? As outras 3. Mas só que na Copa do Brasil, o Bahia enfrentou o Rio Branco do Acre na primeira partida, naquele jogo fora, e ele passou porque tinha vantagem do empate, empatou por 2-2. Na segunda rodada, na segunda fase, né, ele tinha o Santa Cruz de Natal, um time totalmente desconhecido, jogou se eu não me engano, na Arena das Dunas, né, o estádio lá em Natal, não tinha ninguém no estádio, só tinha torcedor do Bahia, e o Bahia ganhou de 1-0 com o goleiro tendo que fazer uma defesaça no finalzinho do jogo, ou seja, sofreu pra ganhar Rio Branco, nem ganhou, né, sofreu pra avançar contra Rio Branco e Santa Cruz de Natal. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia enfrentou o Liverpool do Uruguai, talvez junto com o Fluminense e Chapecoense, os times que tinham adversários mais desconhecidos, assim, da Copa Sul-Americana. E o Bahia conseguiu perder em casa por 1-0, empatou por 0-0 a volta e está eliminado na primeira fase. Isso porque o projeto do Bahia era pelo menos repetir a campanha de quarta de final. Ou seja, olha a decepção aí já entrando, né? E na Copa do Nordeste, a outra competição que o Bahia joga, ele é 4º num grupo de 8 e avançam 4, assim. Tá perigando ali o Bahia também, né? Se der mole, fica fora até da Copa do Nordeste. Aí é uma vergonha absurda. Ou seja, o grande problema da questão do Bahia de poupar ou não no estadual não foi nem a mescla, porque eu acho que essa é a melhor forma, por sinal, que é você mesclar, colocar os titulares, por exemplo, no caso do Bahia, os titulares só jogam na Fonte Nova, no caso do Atlético Paranaense também, se tivesse feito isso, os titulares só jogam em casa aos domingos, não vão jogar fora de casa, ou não vão jogar quarta e domingo, por exemplo. Enfim, eu acho que essa mescla é o ideal para campeonato estadual. O problema do Bahia foi que ele falou que ia dar de ombros, não deu de ombros,
membros e aí ruiu tudo. Só pra explicar, né, o caso do Fluminense, como que tá? O Fluminense tem um monte de reclamações aí por não rodar elenco, basta a gente ver que Rodolfo, Matheus Ferraz, Daniel, Everaldo, Johnny Gonzalez e Luciano, dos 10 jogos do estadual, eles jogaram 8 ou mais. Rodolfo, Matheus Ferraz jogaram até todos os jogos, acho que Daniel também jogou todos. É fato que o time tá cansado, Digão, eu já falei isso no início do vídeo, né, Digão já sentiu, e agora só nesses 30 dias aí agora, né, do início de março ao início de abril, o Fluminense joga 10 jogos, né? E sendo que tem viagens, são 3 viagens só, mas são viagens chatas, como aqui pra Bacaxá, que é um ônibus só, uma horinha e meia, mais tranquilo. Agora, Lucas do Rio Verde, que é o Luverdense pela Copa do Brasil, e Antofagasta, no Chile, são viagens horrorosas, porque não tem aeroporto que você desce e tá no hotel. Viagem de ônibus, são viagens ruins. E aí fica a pergunta pra você, tricolor: valeria a pena ter colocado o Sub-23 no estadual e praticamente assim ter sido eliminado, não ter se classificado? Tá fazendo uma campanha de Botafogo, por exemplo, mas com o Sub-23, valeria a pena? Teria algum risco se a gente jogasse contra o River do Piauí, sendo a nossa estreia na temporada, né? A gente jogando contra o River do Piauí, tendo que pelo menos empatar o jogo lá em Teresina? Se o jogo contra o Antofagasta, né, a estreia na Sul-Americana aqui no Maracanã, fosse o nosso segundo jogo na temporada, você acha que o resultado seria diferente? Ou seria melhor? Ou seria pior? Ou seria tudo a mesma coisa? Dê a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!